realmente isso acontece muito, a candidíase vaginal é muito comum nas mulheres. A gente fala de candidíase só para dar uma introdução e o pessoal entender o que é isso, o que é candidíase. Candidíase é uma infecção provocada por um fungo, por isso também é chamado cândida ou monilha, e esse fungo ele provoca essa infecção que não é bacteriana, não exige antibiótico, por exemplo, que também a gente chama de micose. Então a micose, sempre toda micose também é uma infecção provocada por um tipo de fungo. E esse fungo muito comum é a cândida ou monilha. Ela também pode estar na boca, no intestino da gente, e no caso até nas unhas, nos fâneros que a gente chama, né, unhas, e na própria pele, por exemplo, quando ela se dissemina, ela também pode abranger e ir para outras partes do corpo. Como o nosso foco é a mulher, né, principalmente, então a candidíase vaginal, ou monilias, ela acontece em geral, 75% das mulheres um dia vai ter, ou teve ou vai ter, uma crise por candidíase, por cândida, aliás, que foi provocando, que se chama isso aí, né? Candidíase. Por que isso, esse nome? Então, a cândida, ela pode existir, pode estar lá normalmente, fazendo parte da flora vaginal normal ou do intestino da gente. Dependendo de algum fator, né, que vá desencadear e provocar isso, algum desequilíbrio também na nossa flora, a vagina se torna mais ácida, né, por fatores vários que eu vou já comentar, né? E ela então chega a fazer isso, essa infecção. Mas ela pode estar lá sem causar nenhum problema, nenhum dano, né? Aí, mas sim, então, quais são, digamos, os fatores que levam a isso? Seria a própria gravidez, a pessoa diabética, porque vai diminuir sua imunidade e também modifica o pH da vagina. O que é isso? Esse pH é aquela, como se tivesse uma coisa que tem que estar equilibrada. Tá? Não vou falar muito em pH porque as pessoas não vão entender. É um equilíbrio vaginal. Como a gente tem o equilíbrio metabólico do organismo, que tem que estar tudo em sintonia, tudo muito bem organizado, no momento que ocorre algo diferente ou algo estranho, digamos assim, ou algo que está invadindo o nosso corpo ou que não está realmente contribuindo para esse equilíbrio continuar, vai acontecer o desequilíbrio, né? A vagina se torna então mais ácida e essa acidez faz com que a mulher passe a ter os sintomas que eu falo daqui a pouco. Quais são os fatores que podem levar a essa infecção? Porque, como eu falei antes, a gente pode ter cândida e não acontecer nada. Na boca, por exemplo. Na boca é muito comum em crianças, ou mesmo outras pessoas que têm umas doenças tipo a AIDS ela pode se disseminar. E para vários órgãos do nosso corpo, até pulmão, sabe, o fungo, ele pode se espalhar. Mas no caso aí chamam de sapinho na boca. É muito interessante. Todo mundo conhece a cândida formando esse sapinho, aquelas lesõezinhas que incomodam, arde, queima, coça, etc. Então, outro fator que pode determinar o uso constante ou por muito tempo de anticoncepcionais, também corticosteroides, que são os corticoides, mas veja bem, gente, não é porque você toma uns dias de corticoide ou está tomando sua pílula e vai já ter crise de cândida, não. Até porque cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é diferente. Então, por exemplo, vai ter, quando baixa a imunidade da gente, a imunidade é aquele que eu já expliquei aqui, aquilo que nós precisamos ter para nós nos defendermos das doenças. Então, a imunidade é o fator de proteção natural do ser humano. Então, ocorrem situações em que o nosso fator a nossa imunidade, a nossa defesa, ela fica baixa. Então, nesse momento, qualquer bactéria, ou alguns tipos de bactéria, aliás, e de fungos, como é o caso da cândida, ela pode se aproveitar e provoca os sintomas de infecção inerente. Então, claro, é muito comum também, quando ocorre, tipo, no período pré-menstrual, pode acontecer. E tem aquelas mulheres que passam a ter com muita frequência. Então, essa candidíase se torna crônica, é recorrente, ou recidivante, que nós chamamos. Aí pode ter até 4 vezes no ano. Mas então, Marcos, quais são os sintomas principais que a mulher chega a referir? Ela não aguenta ficar com isso. É quando a mulher realmente ela procura ajuda de imediato porque incomoda por demais. Então, os principais sintomas são
a vulva, que é aquela parte externa, os genitais externos né, da mulher, nos órgãos genitais, porque a vagina é lá dentro, né? Mas a própria vulvovaginite que ela provoca, que nós chamamos, a inflamação, né, aguda. Nesse momento da inflamação aguda é quando ocorrem os sintomas desagradáveis e que muito incomodam. Então a vagina e a vulva, aquela parte externa dos pequenos lábios granulares, ficam inchados ou vermelhos também. Apresenta um corrimento, né, bastante espesso, vai aumentando, pode ficar até branco esverdeado. Esse corrimento a gente procura, né, assim, assemelhar ou comparar com grumos, né, em flocos, ou então chama-se também, o pessoal compara com nata de leite, né, porque fica bem interessante, como aqueles pedacinhos de papel higiênico bem molhadinho, mas parece mesmo uns pedacinhos de nata de leite. E eles, à medida que vai aumentando a crise, né, aguda, fica assim aquela coisa muito pastosa e até mesmo esverdeada, provocando realmente irritação, que é a coceira, é o prurido que se chama, né? Mas nós conhecemos, né, popularmente como coceira, coça muito mesmo, de a pessoa não aguentar e também formar tipo umas escoriaçõezinhas, que são as fissuras, aqueles cortezinhos. Com a forma, né, sempre de coçar ou de estar coçando constantemente, aí pode formar essas aberturazinhas, que são as fissuras, que nós chamamos, ou pequenos cortes na entrada da vagina. E incomoda muito, não consegue ter relação sexual, porque vai arder e doer muito. E eu quero deixar bem claro que o diagnóstico é muito mais clínico. O que é isso? Examinar. A mulher ser examinada, nós vamos verificar todos esses sintomas que eu acabei de falar. E aí também, se está no início ou tem alguma dúvida, tipo, não está ainda bem florido, a gente chama florido, todo esse sinais e sintomas, o quadro clínico, né? Nós podemos lançar mão de alguns exames. Tem um exame muito simples, que é além do preventivo, que na lâmina a gente pode constatar, mas se não for necessário fazer o preventivo, que a mulher já esteja em dia com o seu preventivo, nós fazemos também um exame muito simples, chamado exame a fresco, ou do fluxo vaginal. Nós colhemos material da vagina, com uma espátula, passa-se numa lâmina e coloca lá um soro fisiológico e vai ao microscópio. Isso é dado de imediato, a gente mesmo faz isso no consultório, quem é habilitado, lógico, e se tem um diagnóstico imediatamente que a gente vai ver umas estruturas muito interessantes chamadas de hifas, que são a própria cândida. Desculpa. Então aí a gente já fecha o diagnóstico, já entra com tratamento de imediato. Mas realmente não é difícil dar um diagnóstico de candidíase. E ela é muito, muito comum e perturba bastante. Aí também outra coisa que eu queria comentar, dos fatores desencadeantes, os fatores que podem causar a cândida, provocar, seria também roupas úmidas, apertadas, roupas de lycra, quem vai muito para academia, quem trabalha muito com jeans no dia a dia. Não é que essa roupa, gente, não possa ser usada, pode, até porque são roupas tão práticas. E hoje nós vivemos numa sociedade, né, moderna, que a mulher também precisa ser, ela procura o dia a dia dela para ser mais prático, não vai deixar de usar. Mas se você tem uma candidíase muita frequência, está sempre voltando, sempre recidivando, procura ver como estão suas roupas do dia a dia, usar roupas mais leves, principalmente assim, aquela calcinha com fundo de algodão, que não seja calcinha com muita lycra, com renda, provoca que fica apertando. E o fungo, ele gosta de umidade. O fungo, ele gosta de abafamento. Então, quanto mais se abafar, essas genitais externas, ele tem que estar mais arejados, eu gosto de dizer assim, porque tem que estar lá bem. Então, quanto mais abafar, mais o fungo vai gostar. E mais você vai ter crise de candidíase. Então, vamos ter tempo, cuidado, uns asseios interessantes, que depois nós vamos falar do tratamento. Agora sim, por exemplo, em casa a mulher, ela pode mais ou menos identificar alguns sintomas. Agora, que o diagnóstico é só na consulta. Em geral sim, porque nem todo mundo, até porque hoje em dia, devido à automedicação, a cândida, em virtude de ser muito comum, como eu falei, até 75% das mulheres na fase reprodutiva, na fase até mais jovem, mas digamos, uma mulher mais velha, ela pode ter, quem é diabética, quem também, mesmo na menopausa, porque se ela for diabética ou se ela tiver outras doenças concomitantes, mas é mais comum numa mulher mais jovem, né? Então ela começa e no primeiro caso que ela aconteça, que ela tenha, né, na primeira crise, ela vai aprendendo até a já identificar esses sintomas, sabe, Marcos? Mas se tem alguma dúvida, é bom procurar o médico. Sempre é bom procurar, porque não deve se automedicar, até porque nós temos
vários tipos de medicamentos, não só um lá que o pessoal compra muito, que eu vou dizer o nome genérico, que é o fluconazol. Qualquer sintoma, qualquer coceirinha, corre e compra o fluconazol na farmácia. E isso não é bom, porque nem sempre toda coceira vai ser por candidíase. Então tem que ter cuidado, porque você está se automedicando e a cândida vai ficar mais resistente ao tratamento se for o caso de uma cândida recorrente, que está sempre voltando, sempre voltando. Então tem que identificar bem as causas também, para ir debelando essas causas e tirando principalmente de orientação também. A consulta passa o remédio, mas também vai orientar como essa mulher deve realmente sempre se comportar e ter os cuidados necessários no seu dia a dia. Então, ter muito cuidado com essa automedicação. Eu pego mulheres que tomam fluconazol, frequentemente, constantemente. Isso não é bom para o organismo. Até porque é um remédio antifúngico, tem que ser passado pelo médico. Doutora, e com relação ao tratamento, tem cura, por exemplo, a candidíase? A candidíase, sim, outra coisa, cura não tem, porque ela pode voltar. Ela tem controle, ela pode ter o controle. Mas veja bem, também outra coisa que eu quero deixar bem claro, Marcos Dantas, é que a candidíase, ela não é considerada uma DST, doença sexualmente transmissível, não. Mas pode ser transmitida através do ato sexual. Pronto, se o parceiro tiver, que em geral ele pode ter, não é tão comum o homem ter as crises, a mulher tem muito mais, infelizmente, mas se ele tiver lá com a cândida, ele pode transmitir para a sua parceira. E interessante, o contrário nem sempre, porque muitas das vezes a mulher está com a cândida e o homem nem apresenta nenhum sintoma. Mas se, às vezes ela pergunta, doutora, meu marido não tem que ser tratado? Nem sempre. A gente só trata em geral esse parceiro quando ele tem sintomas, ou quando a mulher já vem tendo a cândida com muita repetição. Aí a gente deve tratar. Aí você falou realmente, cura não tem que ter os cuidados de identificar as causas principais, como eu falei no início da nossa conversa, e tentar realmente cuidar bastante. O tratamento é um antifúngico, que é isso? Vai combater a crise de candidíase. Então a gente faz uso de medicação oral, que existe vários tipos, eu não posso citar aqui, mas cetoconazol, como é o nome genérico, eu posso falar, fluconazol, cetoconazol, etc. Mas aí, para não estar comprando remédio à toa, a gente não pode estar citando, e também não é de boa ética fazer isso. Então faz aquele tratamento oral por 1 dia, 4 dias, depende de cada situação. E também se aplica, a gente passa uma aplicação de um creme vaginal. Hoje já existe modernamente um creme que ele é preenchido numa bisnaga só e faz uma aplicação única, muito prático, muito mais cômodo, né? Mais confortável para essa mulher. E também uns óvulos. Esses óvulos é do tamanho de um ovinho pequenininho mesmo, como fosse uma cápsula maior, como fosse o tamanho de digamos assim, de uma amêndoa, de uma azeitona, por exemplo. Uma azeitona não tão grande. Então coloca à noite, uma vez só, deve suspender essas relações enquanto está tratando. E também a gente indica seios, né? Seios vulvovaginais, aquela higiene que se faz, evitar aquela ducha higiênica que se usou há muito tempo atrás. Isso não se preconiza mais, não se indica mais tanto quanto, mas a gente bota numa água, manda colocar na água. É muito interessante, isso é bem caseiro, mas funciona. Por quê? O asseio com bicarbonato de sódio. Coloca-se numa água, uma bacia, porque como a vagina está ardida e ácida, esse bicarbonato, ele é alcalino, ele vai melhorar esse meio lá ecológico, ambiente, no caso que a cândida invadiu e, como eu disse, desequilibrou a nossa flora vaginal. A flora vaginal ela tem que estar bem equilibrada. A vagina não pode estar tão ácida nem tão alcalina, digamos assim. Esse alcalino talvez a pessoa não entenda, mas é como se fosse realmente uma coisa que está lá, ela está bem comportada. A flora vaginal, aquilo que tem lactobacilos, são os bacilinhos que nos protegem de outros germes, de outras doenças, de outras bactérias, de outros fungos, dos fungos. Mas quando a cândida está lá, a vagina está ácida, como eu falei no início, aí esse bicarbonato de sódio, ela ajuda muito a aliviar a coceira e o ardor. É bem interessante. E é um asseio simples e barato.